Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Ah, ele aprendeu, viu? É porque ele é figurinha repetida aqui no nosso canal e vocês gostam do Gabriel Andresso e sempre que é possível, fala assim, Gabriel, vamos lá, vamos fazer um vídeo aí pra moçada, vambora, vambora. E ele chegou aqui, obrigado, antes de mais nada. Eu que agradeço, abraço Wellington, a você, a todo mundo do canal, sempre um prazer estar aqui conversando com essa galera e com a nossa grande audiência do YouTube, como sempre. É verdade, é verdade. Gente, vamos falar da real situação do Vasco. O Diniz pediu mais contratação? É, mais um reforço especialmente para o setor defensivo. Depois do jogo do Mirassol, acendeu o alerta vermelho na cabeça do homem e não apagou mais. É realmente um setor que precisa de reforços. A gente vai debater sobre isso, outros assuntos também, porque vem aí o jogo com o CSA. E a gente vai dar uma lambuzada também nos outros clubes, porque é sempre legal a gente saber notícias de todo mundo. Vamos lá? Se inscreva aí, Wellington Campos FC, não paga nada, dá o joinha, dá uma olhadinha aqui embaixo, tá vermelhinho, clica, né? Se inscreve. Nós já passamos de 99.500 inscritos, caminhando, né, para 100 mil. E você é o grande culpado, o grande responsável por nos dar essa força. Se inscreve aí, paga nada não, tá bom? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, tá aqui meu amigo, meu irmãozinho Gabriel Andresso, que sabe tudo e muito do Vasco da Gama. Ô Andresso, o jogo de sábado, o Vasco fez a coisa mais difícil. Não tomar 2 gols, mas reagir, empatar, jogando melhor, e aí falha de novo o setor defensivo e perde mais uma, 3-2 para... Bacana, essa equipe do Mirassol é muito interessante, hein? É muito interessante. Não joga com pé mole contra o Mirassol não, que vai dançar. É, o Mirassol realmente tem jogadores de qualidade, inclusive alguns que a gente conhece bem aqui, o Gabriel, que foi do Flamengo lá na década passada, o Reinaldo, o King Naldo, lateral esquerdo, que foi do São Paulo. Realmente são bons jogadores, mas o Vasco de fato deu muito mole. Eu tava no Maracanã me preparando para narrar o jogo do Fluminense, a vitória em cima do Grêmio pela Super Rádio Tupi, e fiquei acompanhando e realmente foram muitos erros. O Vasco, ele fez aquilo que, não lembro quem inventou essa frase, mas acho que até alguém nosso aqui, que diz que o Vasco encheu o balde de leite e aí depois deu um pontapé e derramou o leite todo. Quer dizer, perdendo por 2-0, verdade que já com erros defensivos, acabou conseguindo reagir e depois acabou tomando o terceiro gol, até de maneira infantil também, aquele erro básico de cruzamento na área e esse drama muito antigo. E isso fez o Fernando Diniz, o técnico vascaíno, reconhecer a necessidade de se contratar um zagueiro. Ele Deixa eu falou entender, isso. peraí. Vai contratar um zagueiro para marcar os zagueiros do Vasco? Não, vai contratar um zagueiro que chegue para ser titular e resolva o problema. Para fechar a porta? Para fechar a porta de vez. Depois do jogo do Mirassol, o Diniz foi perguntado sobre a questão de reforços. Ele falou, olha, já falei sobre isso. Não tem dinheiro. É uma pergunta repetida, mas a gente fala de novo, não tem muitos recursos, mas eu já avisei a diretoria de que é preciso trazer um reforço para o setor defensivo diante do contexto de erros defensivos do Vasco que não foram cometidos no sábado. Foram cometidos no sábado, foram cometidos na quarta-feira, foram cometidos no domingo passado. Então não são novos. Ao longo dos últimos anos. Né? Exato, né? Mas botando na conta do Diniz, desde que ele chegou, sempre aconteceram e antes também. Eu sei que você tem uma memória boa. Qual foi a última grande zaga do Vasco? Aliás, você me ajuda a responder essa pergunta. Você sabe o que me veio à cabeça? Mauro Galvão e o Odivan. Não, eu diria que a última grande zaga do Vasco foi Dedé e Anderson Martins em 2011. Mas eu me lembro, aí eu já não lembro se foi Luan ou quem que foi, mas eu lembro que o Vasco em 2017 tinha uma boa zaga também, com o Anderson Martins na segunda passagem. Anderson Martins. Que depois acabou indo para o São Paulo. Não acho que era o Luan, não. Acho que o Luan já tinha ido pro Palmeiras nessa época. Mas enfim, vou consultar aqui os meus alfarrábios, o famoso pai dos burros, pra conseguir... Eu tenho quase certeza que é essa aí. Luan,
e o Anderson Martins. Eu tenho quase certeza. É tanto que fez o Luan ser vendido para o Palmeiras. É que eu não me lembro se ele é vendido nessa época ou antes, mas o Anderson Martins também estava. Mas enfim, a última zaga realmente... Foi na época do Eurico. Foi na época do Eurico. A última grande zaga, essa foi uma boa zaga. A última grande zaga do Vasco, na minha opinião, foi Anderson Martins e Dedé lá em 2011, 2012. No título da Copa do Brasil. E vice-campeonato brasileiro. O último grande ano do Vasco, na verdade, quer dizer, já faz muito tempo. Aliás, eu acho que não era Luan, não. Eu acho que era Rodrigo já. Acho que era Rodrigo, não era? Ou Pode Rodrigo ser. foi antes? Não, pode ser o Rodrigo. Pode Rodrigo ser. e Anderson Martins. Não lembro bem. Ajuda nós. Eu vou provocar. Ah, tá bom. Ajuda nós aí. Foi Rodrigo e Anderson Martins, foi Luan ou o Anderson Martins. A gente não vai consultar ou você quer consultar? Não, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, ver se eu encontro, mas enfim, só para destacar e para trazer esse exercício de memória, para fixar a ideia de que de fato o Vasco vem passando por um problema defensivo já de muitos anos. E o Diniz espera que a chegada de um jogador experiente resolva. O Vasco tentou o Saldívia do Colo-Colo, mas o Colo-Colo só aceitava vender. O Vasco não tem condição de comprar um jogador, não pelo valor pedido pelo Colo-Colo, algo em torno de 15 milhões de reais. Então, esse valor realmente fica fora de questão. Tinha gente sugerindo aqui o Balbuena, que acabou indo pro Grêmio, né? O Balbuena foi oferecido ao Vasco, mas o Diniz não gosta do estilo dele por considerar que é um zagueiro lento. Ele quer que haja um zagueiro que seja um zagueiro de combate e não tanto um zagueiro de sobra, como é a questão do Balbuena, que é um zagueiro forte, mas é um zagueiro mais com características de sobra. Então, diante disso, o Diniz considerava que trazê-lo não encaixaria bem dentro do esquema que ele tem. Não gosta do fato do Balbuena não ter uma boa saída de bola. Basicamente é isso. E vou dizer para vocês, eu não tenho vergonha de falar quando eu erro, né? Porque nem tudo é vitória. Você perde também. Claro. Você faz previsão. Por exemplo, o Maurício Lemos, que hoje é muito criticado, vem falhando na zaga do Vasco, ele teve uma boa passagem pelo Atlético, cara. Teve uma boa passagem pelo Galo. O próprio João Vitor, ele passou bem pelos outros clubes, mas aí caiu na bobagem de brigar com a torcida ou responder às provocações da torcida. O torcedor, ele tem todo o direito, ele tem a licença poética e o jogador é melhor não reagir, deixa como tá. E agora ficou assim, parece insuportável, o torcedor não engole mais, infelizmente, o João Vitor. Vai sair do Vasco, vai entrar em outro time, vai jogar pra caramba, você vai ver. Como tantos outros, como o Galarza. Lembra do Galarza? Ai, Galarza, Paraguai, joga nada. Aí hoje foi pro River Plate. Só isso, né? Só isso. Tava jogando pra caramba no time dele. E na seleção paraguaia. E na seleção paraguaia titular, fazendo gol em eliminatórias, vai pra Copa ano que vem. Imagina o Galarza hoje no Vasco. Quer ver outro que o Vasco não sabe aproveitar? O Esforço. É verdade. O Esforço, eu confesso que eu não entendo muito bem a situação dele. Porque é um jogador jovem, fez um contrato longo, tecnicamente tem qualidade, cometeu sim alguns erros, mas nada além daquilo que outros jogadores da posição cometeram. Pelo amor de Deus, né? Pois é, e um jogador que tem claramente uma qualidade técnica, mas que não vem recebendo oportunidade. Em todo caso, é um ativo do clube e não será vendido. Ele tem contrato até o fim de 2028, então eu acredito que se não com o Diniz, futuramente com outro treinador, ele deverá ganhar mais oportunidades, mas é um jogador de combate e de boa técnica. Sabe bater falta. Tá? Aquele gol que ele fez contra o São Paulo prova isso. Então, por essa questão também, é um nome que poderia ser aproveitado, mas enfim, aí para o jogo contra o CSA, o Diniz certamente fará mudanças na defesa, por essa preocupação em relação aos erros, mas também por questão de disciplinar, né? Porque o Léo Jardim e o Paulo Henrique ficaram fora contra o Mirassol pela suspensão, agora é Copa do Brasil, é outra competição, o Léo Jardim e o Paulo Henrique voltam. Só que o João Vitor aqui não joga, porque ele foi expulso na ida contra o CSA. Isso. Então, deve ser Maurício Lemos e Lucas Freitas a dupla de zaga. E quem deve ganhar uma chance, já adiantando ao que provavelmente você iria perguntar, quem deve ganhar uma chance no banco deve ser o Oliveira. Lembra que ele ainda está no Vasco? O Lucas Oliveira. Pois é. Por quê? Porque o Luiz Gustavo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para um período de treinamentos em São Paulo. Isso. Ele e o Leandrinho, aliás, lateral esquerdo. Isso. Então o Luiz Gustavo já para quinta-feira não fica disponível, fica fora até do banco. Então talvez o único zagueiro que tenha
o Diniz no banco seja exatamente o Oliveira, uma vez que o João Vitor está fora e o Lemos e o Lucas Freitas serão os titulares, a não ser que Coloque o Hugo Moura. Coloque o Hugo Moura ou algum volante, ou ainda pince algum outro jovem do Sub-20, mas isso é menos provável. Você está falando da base do Vasco. Hoje o técnico Dudu Patetucci, que é do Sub-17, ele convocou para um período de 2 jogos amistosos com a Costa Rica em Florianópolis, dias 21 e 24 de agosto. Essas 2 seleções vão estar no Mundial lá em Doha, no Catar. O Lucas Andrade, que é goleiro, e o meia Andrei Santos, do Sub-17 do Vasco da Gama. E acho que ainda faltou um nome, confesso que ignoro o fato de não estar, que é o Diego Minetti, que é talvez o grande nome desse time Sub-17 do Vasco, e é um jogador que está para assinar contrato profissional com o Cruz Maltino. Tem 16 anos apenas, ele é capixaba e é um jogador com realmente muita qualidade. É um meio atacante extremamente habilidoso, alto, forte, jogador moderno, como se fala, né? Do jeito que os europeus adoram. E com o passaporte europeu porque é de família italiana. Então é realmente um atleta... Com sobrenome, né? Exato, exato. Então, mas também, de fato, esses 2 que você citou, o Andrei e qual é o outro? Me desculpa. O Andrei e o goleiro Lucas Andrade. Lucas Andrade, pois é. Eles se destacaram, inclusive, no título da Copa do Brasil Sub-17 recentemente, que o Vasco derrotou, se não me falha a memória, o Paysandu na decisão. E eles, assim como o Minetti, realmente foram bem. O Andrei é um jogador de lado de campo, é habilidoso, baixinho e tal. Se eu não me engano, chegou a jogar profissionalmente já. Teve oportunidade no Campeonato Carioca desse ano, entrando ali no segundo tempo e tudo mais. No início do campeonato. Isso, ali naqueles jogos contra Bangu, Nova Iguaçu. Tenho a impressão dele ter entrado em campo, não sei se foi o caso, mas pelo menos relacionado para o banco, ele foi. Então realmente a base vascaína continua revelando bons jogadores e que futuramente vão estar no time profissional. Mais alguma notícia? Só uma última em cima disso que eu falei do Leandrinho e do Luiz Gustavo na seleção sub-20. Quem pode também ganhar uma chance no banco contra o CSA é Riquelme, que há muito tempo não joga pelo Vasco. Lateral esquerdo. Exato, também joga de atacante. Também, assim como esses que eu citei, chegou a ter alguns minutos no Campeonato Carioca, mas desde então vinha treinando em separado. Ia ser negociado, mas quando o Diniz chegou, falou, não, você fica com a gente. Ele chegou a jogar no Sport. Teve emprestado para o Sport, teve uma lesão muito grave de joelho, se não me engano, 2. Ele operou lá no Vasco. Teve que operar, ficou muito tempo parado, praticamente 1 ano. Mas é um jogador do qual o Diniz gosta muito, desde a primeira passagem dele em 21. O Riquelme na época estava surgindo, era aquele time que tinha sido vice-campeão da Copinha, ele, o Robinho, né, o Lucas Santos, vários outros jogadores que surgiam, e o Riquelme era daquela geração. Só que ele era daquela geração com 16 anos. Ele foi vice-campeão da Copinha Sub-20 com 16 anos. Hoje ele está com 23, se não me engano, e é um jogador que o Diniz gosta muito, deve dar uma chance a ele no banco contra aliás, não é nem contra o CSA. Provavelmente no próximo... Não, é contra o CSA sim, porque o Piton não pode jogar. Não, perdão, tô confundindo. O Piton tá pendurado contra o CSA. Ele não joga domingo contra o Atlético Mineiro no Brasileirão. Isso. Aí o Vitor Luiz deve ser o titular e o Riquelme pode ficar no banco. O que você achou? Comenta aí, fica à vontade, fica à vontade. A gente precisa da sua opinião. Deixa o seu nome, o nome da sua cidade. Te prometo no próximo vídeo mandar aqueles abraços também. Obrigado, meu ídolo. Eu que agradeço. Um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no canal. Se inscreve aí que tá quase chegando nos 100 mil, hein? Escutou? Olha a dica, hein? O Wellington Campos FC. Não paga nada, vai no joinha e tem um sininho também. Vai lá, marca o sininho. Pra que esse sininho? Toda vez que a gente botar um vídeo, você recebe uma notificação e vai lá assistir rapidinho. Mas dá um joinha e se inscreva aí. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Gabriel Andresso e Wellington Campos.